Olá, galera dos sextos anos. Aqui é a professora Geise. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou gravar uma aula juntamente com a professora Neta. Ela vai contar, né, a narrativa de aventura, o conto de aventura Moby Dick para vocês. Tá certo? Depois eu farei a explicação da atividade semanal. A contação do trecho pela professora Neta, a baleia Moby Dick. Então começa a derradeira perseguição. Ahab já não come, nem dorme, não sai da cabine. Dia e noite, com a perna de marfim enfiada num buraco, ele prescruta com o olho febril a linha do horizonte. Uma manhã, seu rosto se torna feroz. Como um cão de caça, ele fareja. Isso cheira a baleia. E logo, de fato, sentimos o odor característico. O capitão manda virar o navio naquela direção. Vigias a postos! Todo mundo na ponte! Marinheiros jorram da escotilha. Vocês a veem? Grita Ahab, levantando a cabeça. Não, capitão, nada! Responderam-lhe do alto os vigias. Ahab manda içar todas as velas para que o Pequod siga mais rápido. Ele mesmo se faz içar no mastro sobre a gávea num cesto de cânhamo. Enquanto o retiramos lá do alto, a meio caminho, ele solta um grito. Ele esguicha! Ele esguicha! Vejam lá! Aquela massa elevada e branca como uma montanha de neve! É Moby Dick! Todos os homens se precipitam para ver, enfim, a famosa baleia que há tanto tempo procuram. Eles a avistam a mais de 1,5 km à frente. A ondulação que a levanta revela bem a grande massa espumante e seu jato regular e silencioso. Fui o primeiro a vê-la! A moeda é minha! Ele é descido até a ponte. Preparem 3 botes, Starbuck! Você fica a bordo, guardando o navio! Os botes estão prontos? Desçam-me! Mais rápido, mais rápido! Imediatamente descem as embarcações, os remos se movem e os botes disparam, o de Ahab na dianteira. Como o mar está calmo, logo nos aproximamos da baleia, que nada tranquilamente envolta por redemoinhos de brancura, redemoinhos de água e por nuvens de aves que sobrevoam. Enorme, majestosa, de ofuscante brancura, parece uma ilha sobre o mar. Em seu dorso, como um mastro, uma lança quebrada. De repente, ela eleva, mergulha e desaparece nas ondas. Com uma tensão, aguardamos que ressurja. 1 hora de espera, murmura Ahab, conhecedor dos hábitos das baleias. Mas, de repente, Tastego exclama, as aves, vejam! Com efeito, todas as aves voam em direção ao bote de Ahab. Com alarido, rodopiam sobre ele. Agem assim porque, antes dos homens, viram subir com toda a rapidez a massa branca cada vez maior, a enorme boca com dentes brilhantes, aberta bem debaixo do bote. Com um golpe de leme, Ahab faz girar o bote e se posiciona, arpão em punho diante da fera. Moby Dick, porém, astuta como o diabo, novamente se enfia sobre o bote, com sua imensa mandíbula, apanha-o pela proa e o sacode como um gato sacode um rato. Os tripulantes despencam e, aterrorizados, escondem-se na popa. Então Ahab, louco, furioso, agarra com ambas as mãos o osso da mandíbula e tenta soltar o bote. Claro que a mandíbula lhe escapa e volta a se fechar, partindo o bote ao meio. Ahab mergulha de cabeça e a tripulação, refugiada no que resta da popa, procura não afundar, afastando-se com a força dos remos. Moby Dick começa a girar ao redor dos destroços, batendo na água como a preparar o assalto mortal. Traça círculos cada vez mais fechados, cada vez mais rápidos. No centro do redemoinho, Ahab flutua,
o melhor que pode com sua única perna, e nenhum dos botos ousa chegar perto, com medo de atiçar a raiva do monstro. Por fim, o Pecude avança e consegue afastar a baleia. Ela acaba indo embora enquanto o bote de Stube recolhe os marujos e a Rabi. Este se abate um momento, mas logo recobra o ânimo. Ajudem-me a me erguer. Ah, Mob, sempre foge. Atrás dela! Os botes são içados e, desfraldando todas as velas, o Pecude se lança no encalço da baleia branca. A caça leva o dia inteiro. A Rabi inspeciona a ponte sem parar, interrogando os vigias. A noite cai sem que a reencontremos. A Rabi diminui a velocidade e fica ali de pé, o chapéu sobre os olhos, aguardando o raiar do dia. Muito obrigada, professora Neta. Foi um prazer estar com você nessa aula, fazendo conto de aventura. Você faz a história ficar viva. E o objetivo da literatura é esse, né? Tornar o texto vivo em forma de arte. Obrigada a você, professora Geise. E quero mandar um abraço grande para os meus alunos do 6º ano, a todos eles. E também os demais, do 1º ao 9º. Se alguém tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, um abração muito grande para todos. Gente, nós vamos falar um pouquinho agora da estrutura do gênero. O conto de aventura ele tem uma estrutura própria, tá? Os elementos constitutivos do gênero textual são o tema. Nós não podemos confundir o tema com o título. O tema é o assunto do qual nós vamos falar. Nós viramos o bimestre, estamos indo para o 3º bimestre, e nesse bimestre nós vamos contemplar com vocês o gênero conto de aventura, tá? Eu vou começar trabalhando a baleia Moby Dick, né? A história de Moby Dick, e toda a estrutura desse texto. O espaço, né? Onde se dá a narrativa, onde acontece, os personagens arquetípicos, né? É um bruxo, é um fantasma, é um pirata. Esses personagens têm uma característica peculiar, tá? Tem um estilo próprio, né? Para dar o quê? O elemento da narrativa, do conto de aventura. Né? Tem que ou ser assustador, ou ser dramático, ou ter uma história de suspense, né? O tempo. Quando aconteceu essa narrativa, onde se deu, né? Qual foi o tempo cronológico aí, né? Em que momento da história da humanidade aconteceu esse conto? O narrador pode ser o narrador personagem, né, em primeira pessoa. Quando o narrador conta a sua própria história, ele entra na narrativa e ele se faz personagem, tá? E o narrador pode estar em terceira pessoa, quando tem aqueles momentos da história que o narrador ele não aparece, mas ele só observa, né? Ele trabalha como narrador observador, ele vai contando a história. Tá? Normalmente, nós conseguimos até ter os 2 tipos de narrador dentro desse gênero. Tá? A estrutura composicional do conto de aventura, a situação inicial. Né? Começa uma história, normalmente alguém vai fazer uma viagem, um passeio, e se dá uma situação inicial. Né? Ou vai para uma floresta, ou vai em alto mar, que é o caso da nossa narrativa de hoje. O conflito, né? Vai acontecer uma situação que vai gerar um conflito. Ou a pessoa vai se perder, ou vai cair no naufrágio, que é o caso da história que a professora Neta estava contando no início do ano para vocês, né? Da história do naufrágio, do personagem Robinson Crusoe. Tá? Ou a pessoa vai... Tem um momento assim também que posso misturar elemento de magia, sim, que é o conto híbrido, tá? Pode acontecer isso também. O conflito, né? Esse momento de conflito, aí vai se dar o clímax. O clímax é o momento mais tenso da história, né? É onde a história está num momento muito tenso, que você vai ter que dar uma resolução, né? Posteriormente,
E esse momento é o que vai aguçar mais a curiosidade do leitor, do interlocutor, tá certo? É a resolução do problema, quando você vai, já quase no final da narrativa, tentar solucionar, né? Sempre vai ter um personagem que vai ser o herói da história, que vai ajudar a concluir a história. E o desfecho é o momento final, né? É o fim da história. Você vai dar uma proposição, uma solução para o elemento de conflito aí do clímax, tá? Você vai solucionar, né? Quem estava em naufrágio vai voltar para casa. Quem estava lutando com o monstro vai sair perdedor ou não, né? Vamos ver aí como vai acontecer o término de Moby Dick. É um livro muito longo, tem mais de 100 páginas, tá? Foi escrito aí há muitos anos atrás, tá? E agora eu descobri também que existe Moby Dick em quadrinhos, tá? História em quadrinhos. Eu vou ver se eu consigo apresentar isso para vocês ainda esse ano, tá? O autor da história em quadrinhos é um francês chamado Chaboté. Agora vamos para as atividades, né? A explicação das atividades que foram propostas ao longo da semana. O título do texto e a imagem antecipa seu conhecimento prévio sobre o gênero textual, né? Vai ter uma imagem, na atividade tem uma imagem aí, né? De alto mar, do navio. Você consegue, pela imagem, antecipar qual assunto será, né? Vocês já tiveram, no início do ano comigo, uma prévia desse conto de aventura aí, no livro didático de vocês, no capítulo 1. Só que nós estamos oportunizando esse gênero no terceiro bimestre porque nós temos que seguir o plano da Secretaria de Educação, tá? O plano não bate com o capítulo do livro. Aí vocês têm uma questão aí na 1 de múltipla escolha, tá? Vocês leiam com calma o enunciado para fazer, porque às vezes o aluno chuta a múltipla escolha e acaba errando. Então, vai aí descobrir qual que é a mais assertiva de todas. A 2. Dia e noite, com a perna de marfim enfiada no buraco, ele perscruta com o olho febril a linha do horizonte. Percebe que essa frase está em aspas, porque não foi a professora Geise que disse, tá? É um trecho da história. Todas as vezes que eu vou falar algo que não fui eu que proferi, eu tenho que colocar aspas. Eu expliquei para vocês isso lá no mês de fevereiro. Conforme a frase citada, a personagem arquétipo, né? O personagem arquétipo é um marujo, um pirata, um dragão ou uma baleia, tá? Presta atenção na frase aí. 3. No primeiro parágrafo do texto, podemos antecipar que na leitura o capitão Ahab pretende caçar a baleia, está muito furioso, perdeu sua perna em um acidente, manda virar o navio para outra direção. Eu sempre falo para os meus alunos, principalmente do 6º ano, do ensino médio também eles acabam confundindo, sempre eu vou por eliminatória. Eu tiro as questões mais absurdas, as que não têm nada a ver com a resposta. Eu vou ficar com 2 questões, e entre essas 2 que eu vou debater qual que é a mais assertiva, tá? Porque tem aluno que faz múltipla escolha achando que é fácil e não é, porque tem pegadinha, presta atenção. 4. Onde se encontra o momento do clímax do conto, ou seja, o momento mais tenso do conto, está no primeiro parágrafo, no 5º parágrafo ou no 2º parágrafo. Lembra que a professora explicou para vocês que a cada parágrafo tem, né, um assunto diferente? Então, no primeiro parágrafo, está no 5º ou no 2º parágrafo, tá? É só vocês dividirem o texto, inclusive no conto, no slide aqui, dá para perceber que está separadinho os parágrafos, tá? 5. Faça a leitura com calma, escolha um trecho para narrar do conto, dessa parte que a professora Neta contou para vocês, que ela fez a leitura para vocês, né? Fazendo as falas dos personagens. Qual parte você mais gostou? Não precisa copiar igualzinho está para ler, não. Você pode improvisar, tá? Grava um pequeno áudio
e mande no particular para a professora Geise, tá bom? Já tem alguns alunos que já mandaram, tá? Tá muito bonitinho, fizeram as falas dos personagens, usaram a entonação de voz certinho. A pontuação, gente, ela tem um papel muito importante na oralidade. Quando eu vou fazer uma leitura, se eu pontuo corretamente, se eu dou a entonação de voz correta, eu não canso o meu interlocutor, tá? Aquela pessoa que está me assistindo não fica cansada, tá? A oralidade é muito importante e hoje se faz necessário em qualquer profissão saber usar bem a oralidade. Pessoal, eu quero deixar aqui o meu abraço para todos vocês. Um beijo grande. O desejo assim, de muitas alegrias e de todo um caminho cheio de realizações para vocês. Meu muito obrigada, professora Neta, por você estar aqui participando conosco dessa aula interdisciplinar, tá? A importância de fazer aula em dupla, de utilizar outras disciplinas é toda, porque quando você aprende uma coisa, ela fica inacabada, tá? A educação, ela não fica numa única área. Todas as áreas da educação são interligadas, tá? Todas as áreas da educação são interligadas. É possível fazer uma aula de língua portuguesa com um professor de matemática? Também é, tá? Então, a importância de estarmos unidos, porque a escola é uma só. Tá? Um grande beijo, se cuide e até a próxima.